Sejam todos bem-vindos a esse dia na presença de Deus, o último sábado do ano, a última lição desse trimestre, e que Deus possa estar com cada um de nós. Amigos, essa lição foi uma lição tão boa que dá vontade de começar de novo. Próximo trimestre dá a mesma lição, que foi uma lição maravilhosa, uma das melhores lições que a gente já estudou. Nós vimos durante esse trimestre sobre missão de Deus, minha missão. Nós estudamos a história de vários missionários da Bíblia e o que é que a gente pode aprender com as histórias deles, o que é que eles têm a ver com a nossa vida. Mas na semana passada, que foi a última lição, nós estudamos sobre o fim da missão de Deus. Nós vimos que Deus, Ele é um missionário. O trimestre começou falando sobre a missão de Deus e terminou falando também sobre o fim da missão de Deus. Quando foi que a missão de Deus começou e quando é que ela vai terminar? Tudo isso nós estudamos na lição da semana passada. Então vamos ler agora 2 Pedro 3, verso 11 e 12. 2 Pedro é perto de Apocalipse. 3, verso 11 e 12. Diz assim: uma vez que tudo será assim desfeito, vocês devem ser pessoas que vivem de maneira santa e piedosa, esperando e apressando a vinda do dia de Deus. Por causa desse dia, os céus incendiados serão desfeitos e os elementos se derreterão pelo calor, ou se derreterão abrasados, como tem nas versões aí. Então esse verso era o verso da semana passada. E ele fala do dia em que a missão de Deus vai terminar. Então, quando é que começou a missão de Deus? Nós sabemos que Deus ele é dividido em 3 pessoas: Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Como é que essas 3 pessoas elas atuam para nos salvar? Como é que funciona a missão de Deus dividida nessas 3 pessoas? Quando é que começou? Quando é que vai terminar? Tudo isso nós estudamos. Então agora, vamos aí para o livro de Apocalipse e vamos identificar como é que Deus está envolvido na missão. Apocalipse capítulo 1. Apocalipse 1, nós encontramos as 3 pessoas da Trindade trabalhando. Vamos ver se a gente consegue identificar. Capítulo 1, versículo 1. Diz o quê? Revelação de Jesus Cristo, ao qual Deus lhe deu para mostrar aos seus servos as coisas que em breve devem acontecer e que ele, enviando o seu anjo, deu a conhecer ao seu servo João. Qual é a pessoa da Trindade que está falando aí, nesse verso? Jesus Cristo. Jesus Cristo. Então nós já vimos a segunda pessoa da Trindade, Jesus, trabalhando na missão. Agora vamos achar outra pessoa. Vamos aí para o versículo 4. João, às 7 igrejas que estão na província da Ásia. Que a graça e a paz estejam com vocês, da parte daquele que é, que era e que há de vir, e da parte dos 7 espíritos que estão diante do seu trono. Quem é aquele que é, que era e que há de vir? Quem é essa outra pessoa da Trindade? Nós já vimos a segunda pessoa, nós vimos Jesus. Agora quem é aquele que é, que era e que há de vir, aquele que é eterno? Deus Pai. Deus Pai, muito bem. Ele é a primeira pessoa da Trindade. Agora vamos achar a terceira. A terceira pessoa está aí. Vamos ver aí no versículo 10. Achei-me no Espírito, no dia do Senhor, e ouvi atrás de mim uma voz forte como de trombeta, e aí continua. Então quem é a terceira pessoa que aparece aqui? O Deus Espírito. Então as 3 pessoas da Trindade, elas estão envolvidas na missão. A missão de Deus começou quando Ele criou o mundo. A primeira parte da missão de Deus foi criar o mundo. E aí Ele criou o ser humano pecou, o ser humano se afastou. E aí entrou a segunda parte da missão de Deus, que foi salvar.
Então a primeira parte foi criar, foi Deus Pai quem criou o mundo, e a segunda parte da missão dele é salvar. E aí entra a segunda pessoa da Trindade, que é o Deus Filho, que é Jesus. Jesus trouxe a salvação, essa é a segunda parte. E nos dias de hoje, nós estamos vendo a terceira pessoa da Trindade trabalhando, que é o Espírito Santo. É o Espírito Santo quem atua no nosso coração, fazendo a gente aceitar a mensagem, fazendo a gente vir para a igreja. Então as três pessoas estão envolvidas na salvação. Então o livro do Apocalipse, ele fala dessas três pessoas atuando para salvar cada um de nós. Agora, se essa missão é de Deus, por que essa missão envolve a gente? Se a missão é de Deus, por que precisa de nós? Vamos ver? Apocalipse 1, verso 6. E nos constituiu reino, sacerdotes para o seu Deus e Pai, a Ele a glória e o domínio para todos sempre. Amém. Amém. Agora, vamos ler 1 Pedro 2,9. 1 Pedro 2,9 vai repetir alguma expressão desse outro verso que a gente leu. Diz assim: vocês, porém, são geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamar as virtudes daquele que o chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Amém? Amém. Aí vocês viram que nesses dois versos que a gente leu, Deus nos chama de sacerdotes. Por que Deus nos chama de sacerdotes? O que é ser um sacerdote? Deus disse assim, vocês vão ser um reino de sacerdotes. Por que Deus nos chama de sacerdotes? Por que Ele diz isso? É só porque é um nome bonito, é um elogio? Ou quer dizer uma coisa bem importante? Tudo bem, vocês três foram no ponto agora. Por que Deus nos chama de povo de sacerdotes, um reino de sacerdotes? Sacerdote não é só um elogio, não é só uma palavra bonita que Deus chama a gente porque Ele acha a gente especial. Mas é porque sacerdote tem uma função. O sacerdote no tempo da Bíblia, era ele quem fazia aquela cerimônia, matava o cordeirinho, e assim ele mostrava para as pessoas o que era a graça de Deus. Então as pessoas aprendiam o amor de Deus através daquilo que o sacerdote fazia. Então, do mesmo jeito, nós somos sacerdotes hoje, porque nossa missão é levar a graça de Deus para as pessoas, mostrar para elas como é que funciona o amor de Deus. Então, a missão é de Deus, mas nós somos participantes dessa missão sendo sacerdotes. Assim como vocês disseram, o sacerdote era aquele que pregava, era aquele que ensinava, através daquelas cerimônias do santuário. Então essa é a nossa missão também. Então é isso que nós vimos aí no começo da semana passada. A salvação, ou seja, quando Jesus nos salva, Ele nos dá essa posição de honra. Nós fazemos agora parte da família de Deus. Amém? Amém. Quando você se batiza, você faz parte da família de Deus. Você agora é um filho de Deus. Então agora você faz parte da família real. Você agora faz parte da família de Deus e também você é um sacerdote. Então é um privilégio e ao mesmo tempo uma grande responsabilidade para todos nós. Então, o Apocalipse fala da missão de Deus e da nossa missão ao mesmo tempo. Agora, nessa missão, o que é que a gente tem que falar? Qual é a nossa mensagem? O que é que a gente tem que dizer para as pessoas? Apocalipse capítulo 14. Nós vamos ler Apocalipse 14, nós vamos entender que mensagem é essa que nós temos que pregar hoje.
14, vamos ver as 3 mensagens angélicas. A primeira, versos 6 e 7. Diz assim: Vi outro anjo voando pelo meio do céu, tendo um evangelho eterno para pregar aos que habitam na terra, e a cada nação, tribo, língua e povo, dizendo em grande voz: Temei a Deus e dai-lhe glória, pois é chegada a hora em que Ele vai julgar. E adorai aquele que fez o céu, a terra, o mar e as fontes das águas. No trimestre passado, foi no retrasado, nós estudamos por 3 meses essas 3 mensagens angélicas. E aí a gente fala muito nesse termo, a gente fala muito nessa expressão, mas a gente não sabe o que é isso. O que significa essas 3 mensagens angélicas? E aí que eu quero esclarecer uma coisa para vocês. Todos vocês, quando veem o símbolo da igreja adventista, alguns de vocês não sabem por que tem aquelas 3 listras ali em cima do símbolo. Acho que na Bíblia de vocês, quando você olha atrás da Bíblia de vocês, está aí o símbolo. Acho que vocês nunca entenderam o que é que significa esse símbolo. Vamos tentar entender agora, para vocês conhecerem o símbolo da igreja adventista. Olha, o primeiro símbolo que aparece atrás, embaixo do símbolo, é a Bíblia. Por que tem a Bíblia? Porque tudo que a gente acredita vem da Bíblia. Todas as nossas doutrinas são da palavra de Deus. Não é invenção do ser humano. Tudo vem da Bíblia. Aí, olha, no centro da Bíblia tem uma cruz. Tá vendo? Tem uma cruz no centro da Bíblia. Por quê? Porque todos nós somos salvos pela graça de Cristo, pelo que Jesus fez na cruz. Amém? Então, tem a Bíblia, tem a cruz e essas 3 listas aí. Essas listas, você vê que elas saem da cruz, elas dão a volta e passam pela frente. O que é que significa isso? Essas 3 listas estão passando ao redor do mundo e estão voltando aí pela frente. Essas 3 listas representam as 3 mensagens angélicas, as mensagens dos 3 anjos, que é a mensagem que a gente tem que pregar. Então, quando você volta lá para Apocalipse 14 e diz que viu outro anjo voando pelo meio do céu, você sabe que isso aí é um símbolo. Nós estamos no livro de Apocalipse, é um livro de profecia. Isso aí é um símbolo. Não é que um dia vai passar um anjo gritando aí no céu, não. Esse anjo representa a gente, representa cada um de nós. Anjo em profecia representa mensageiro, representa cada pessoa. Então, se a gente lê agora, colocando o nosso nome, a gente lê assim, vi os adventistas, vi os cristãos ao redor do mundo, tendo um evangelho eterno para pregar. Entenderam agora? Então, se você substituir, agora fica bem claro para você. Ao invés de vi outro anjo, vi o povo de Deus, vi os adventistas ao redor do mundo, tendo um evangelho eterno para pregar. Entenderam agora? Então, as mensagens dos 3 anjos é a nossa mensagem. Ou seja, esse evangelho que a gente prega, ele não é de agora, ele não foi inventado um dia desse. Esse evangelho foi pregado pelos apóstolos, foi pregado por Jesus, foi pregado por Moisés, por Abraão, por toda a Bíblia. É o mesmo evangelho, é a mesma mensagem. E que mensagem é essa? Vamos entender a primeira mensagem angélica? No verso 7 diz para temer a Deus, dar glória a Ele, pois é chegada a hora do seu juízo, e adorai aquele que fez o céu, a terra, o mar e as fontes das águas. O que quer dizer isso? A primeira mensagem. Essa primeira mensagem é que a gente está pregando agora. É que a gente está pregando para as pessoas. E ela diz o quê? Temei a Deus e dai-lhe glória. Ou seja, chama as pessoas para adorar a Deus. Então, quando a gente fala para as pessoas, quando a gente vai pregar, fazer um evangelismo, dar um estudo para alguém, o nosso dever é levar as pessoas a adorarem o verdadeiro Deus, reconhecer Ele como Criador. Por isso, quando a gente estuda, os primeiros estudos são a Bíblia, aí depois a beleza da criação divina. A gente estuda sobre a Bíblia e depois vai falar sobre a criação. Por quê? Porque o nosso dever é levar as pessoas a adorarem o verdadeiro Deus. E a segunda coisa que tem nessa mensagem, que é bem importante. A primeira é levar as pessoas a adorar a Deus. E a segunda ela está bem escondida, mas dá para entender. Segure Apocalipse e vamos lá para Êxodo 20. Segure Apocalipse 14 e vamos lá para o
para Êxodo 20, para a gente entender que é uma referência. A Bíblia é cheia de referências. Tem uma expressão que a gente leu na primeira mensagem angélica, que ela aparece lá na lei de Deus. Vamos achar? Olha o quarto mandamento. Êxodo 20, verso 8. Lembre-se do dia de sábado para o santificar. Igual ao verso 10. Mas o sétimo dia é o sábado dedicado ao Senhor seu Deus. Aí vamos para o verso 11. Porque em 6 dias fez o Senhor o céu, a terra, o mar e tudo que neles há. Olha aí, você viu essa expressãozinha? O Senhor fez o céu, a terra, o mar e tudo que neles há, e ao sétimo dia descansou. Pois é, essa expressão ela aparece lá na primeira mensagem angélica. Vamos voltar lá para vocês conhecerem, vocês entenderem. No final da primeira mensagem, no verso 7 diz: E adorai aquele que fez o céu, a terra, o mar e as fontes das águas. Então, na primeira mensagem angélica, ele faz uma referência ao mandamento do sábado. Então, na nossa mensagem, o que é que a gente diz? Primeiro, levar as pessoas a adorar a Deus. E segundo, para elas prestarem atenção no dia do Senhor, que é o sábado. Então, a gente leva as pessoas a olharem para Deus e para obedecerem e guardarem o sábado. Isso é muito importante. Por quê? Porque um dia, todos nós vamos ser identificados pela guarda do sábado. Verdade. Todos nós vamos ser identificados porque nós descansamos no dia de Deus, no dia que Deus reservou. Então essa é a mensagem angélica. E tem uma terceira coisa só nessa mensagem. Verso 7. Temei a Deus e dai-lhe glória, pois é chegada a hora do seu juízo. Ou seja, a gente diz 3 coisas para as pessoas. Olha, adorem a Deus, descansem no dia dele e prestem atenção de que o juízo já está acontecendo. Já está rolando um juízo no céu. E que você, para ser aprovado nesse juízo, você tem que aceitar Jesus como seu advogado para você não ser condenado. Então a gente diz essas 3 coisas para as pessoas. Adorem a Deus, o dia de descanso dele é o sábado, e nós temos que nos apegar a Jesus para nós passarmos nesse juízo. Essa é a mensagem que nós falamos para as pessoas. E é muito bom conhecer esses princípios, porque as pessoas elas não entendem por que a gente guarda o sábado. Porque, por exemplo, na minha casa eu não lavo louça, eu não lavo a casa. O meu irmão está lá comigo e ele fez assim: olha, faça tudo até as 4, o que der, o que não der, deixa aí. Aí ele foi, quando eu cheguei, ele para mim: ah, mas quem é crente é você. Aí eu fui lá e eles não me mostraram o quarto do Mas a casa é minha, né? Realmente, você não trabalhasse, se eu trabalhasse fazendo porque eu não sou, seria até uma hipocrisia, uma escravidão que você faria com isso. Pois é. Então, não é porque você não é, que você também não vai cuidar o sábado no céu aqui. Então, ele ficou claro para ele. Porque o mandamento não chegue lá, né? Pois é. Pois é. Então, o mandamento diz: até o forasteiro das tuas portas para dentro. Então, na sua casa, quem coloca a lei é você, exatamente. Sabe, Gladys? Então, essa é a primeira mensagem. Quando é que a gente fala dessa primeira mensagem? Hoje. Hoje, quando a gente prega para as pessoas, a gente fala dessa primeira mensagem. E a segunda e a terceira? A segunda e a terceira, elas são bem parecidas. Elas dizem quase a mesma coisa. Mas só resumindo para vocês, verso 8 diz assim, a segunda mensagem: seguiu-se outro anjo segundo, dizendo: caiu a grande Babilônia, que fez com que todas as nações bebessem o vinho do furor da sua prostituição.
E aí no verso 9 também fala mais ou menos a mesma coisa. O que quer dizer a segunda e a terceira mensagem, que diz que a Babilônia caiu? Vocês sabem que Babilônia é um símbolo, também é um símbolo. Está falando de quê? Da confusão religiosa que o mundo está. Pessoas em várias denominações que não ensinam a verdade completa, ensinam a verdade misturada com a mentira. Então, um dia essas pessoas que estão lá sendo enganadas, um dia elas vão se conscientizar de que elas estavam no erro esse tempo todo. Mas, para elas não se conscientizarem tarde demais, o nosso dever é alertar essas pessoas, mostrar onde é que tem a verdade. Dizer, olha, tem um lugar que ensina a verdade completa, que ensina a verdade que pode transformar a nossa vida. Então, essa também faz parte da nossa mensagem. Então, resumindo, qual é a mensagem que a gente prega? Chamar as pessoas para adorar a Deus, falar do dia de descanso, falar que o juízo já está acontecendo e também levar as pessoas a reconhecerem essa confusão religiosa que existe e virem para onde está a verdade. Amém? Amém. Essa é a mensagem, esse é o conteúdo. É por isso que o símbolo da igreja tem aquelas 3 listas, que essa é a mensagem dos 3 anjos, certo? Aí eu quero agora que vocês falem, quero agora que vocês interajam aí. Lucas 11, 23, tem uma frase que Jesus disse aí, e eu quero que vocês digam o que é que vocês acham dessa frase. Lucas 11, 23, tem aí um aviso de Jesus muito importante. Lucas capítulo 11, verso 23. O que é que Jesus disse aí que tem a ver com tudo isso que a gente falou? Lucas 11, 23. O que é que Jesus disse? Quem não é por mim, é contra mim. E quem comigo não ajunta, espalha. O que é que Jesus quis dizer aí com isso? Quem não é por mim, é contra mim. Quem comigo não ajunta, está espalhando. O que é que isso tem a ver com missão, com tudo isso que a gente falou? Tá certo. Mas mais alguém tem alguma opinião? O que quer dizer isso? Com relação à missão, todos nós somos missionários. Aí Jesus diz assim, olha, quem não é por mim, quem não está do meu lado, é contra mim. Quem não ajunta comigo, está espalhando. Ou seja, quem não está ajudando, está atrapalhando. O que é que Jesus está querendo dizer? Essa palavra Jesus disse, porque alguns discípulos chegaram e disseram assim, mestre, tem umas pessoas ali operando em teu nome, falando, pregando em teu nome. Assim, tipo uma fofoca, né? Uma queixa, uma denúncia. Olha, o Senhor me enviou aquele povo e aquele povo está falando em seu nome. Por isso que Jesus disse isso. Olha, quem não é contra mim, é por mim. Existem outras pessoas aí, além de nós, que podem estar pregando mensagem. E se não é contra, é a favor. Não é assim? Pois é. Tem pessoas que também estão pregando essa mensagem em outros lugares. Então, se eles estão ajudando a pregar o Evangelho, eles estão a favor, eles não estão contra a pregação. Então, olha, tem uma pergunta aqui no final da lição que eu quero fazer para vocês. Vocês viram aquelas coisas que eu falei sobre as 3 mensagens, não é? Às vezes as pessoas acham difícil entender aquilo que eu disse. Tem pessoas que evitam falar sobre essas 3 mensagens porque acham complicado de entender e complicado de aceitar. Aí olha o que a lição diz aqui. Por que a gente enfatiza tanto essas 3 mensagens angélicas? Por que é importante a gente entender aquilo que eu disse? Aqui, olha. Será que a gente não deveria se concentrar em Jesus e evitar algo negativo como essas mensagens fortes? Ou seja, tem pessoas que dizem assim, não, essas mensagens são muito pesadas, são muito fortes. É melhor a gente falar de uma coisa mais doce, falar sobre a graça, sobre o amor, e deixa essas mensagens pesadas para dizer em outro dia. É melhor a gente não falar sobre isso. O que é que vocês acham? É importante a gente falar das mensagens angélicas? Sim, mas por exemplo, porque muita gente conhece alguma parte da palavra e sequer ela conhece Apocalipse, ela tem terror, quando fala assim,
Uhum. Elas têm pavor em Apocalipse, porque acho que aquilo ali é para acabar com tudo, matar tudo, Então, por isso que prefere pregar outras partes da Bíblia do que Apocalipse, que está mostrando a realidade, nossa cultura realidade. Tem uma parte interessante dessa frase também, quem não é pouquinho contra mim, deixando claro que só existe um caminho e uma só verdade. Quem não está pegando esse caminho está contra, está indo ao contrário, né? Só existe um. E essa outra parte que tem uma junta espalha também é sobre o nosso testemunho. Muitas vezes estamos na igreja, somos missionários, mas não estamos trilhando o caminho. Estamos parados, então estamos em um caminho diferente. Então, além de estar no caminho diferente, o nosso testemunho de não estar fazendo nada espalha. Só o nosso testemunho de estar parado espalha o campo, né? Mas quem está parado está contra. Está contra. Olha, Está contra e a espalha. missão é o que diz que a gente está no caminho. Pois é, tem pessoas que ajuntam outras pessoas para Deus. E tem gente que acaba espalhando as pessoas de Deus, afastando as pessoas de Deus. Então, gente, uma coisa para a gente pensar é para a gente não querer se incluir nesse grupo. Que todo mundo aqui possa ser pessoas que ajuntam outros para Deus. Amém? Amém. Tem uma frase que eu vi recentemente que diz assim, que a palavra cristão missionário é Redundância. Redundante. redundante. Porque se você é cristão, automaticamente você deve ser missionário. Então, uma pessoa que está na igreja, né, diz servir a Cristo e não prega, na realidade ela não é cristã, né? Então, se ela não é cristã, ela vai estar juntando em quê? E querendo ou não sendo cristão, a gente sabe que na igreja é um lugar onde existem várias pessoas imperfeitas, né? E aí, às vezes, algumas coisas acontecem e, por muitas vezes, aquele que não é o que junta acaba prejudicando o convívio com a igreja e tudo mais, e querendo ou não, de uma hora ou outra, vai espalhar alguns irmãos. Então, tanto a comunhão com Deus, ela está intimamente ligada à missão. Não tem como eu estar em comunhão com Deus e não pregar, não agir, não juntar. O pastor Ronildo dizia muito, o trabalho de quem não faz nada é criticar. Né? Então, quando a gente não ajunta, a gente fica dando vez ao ministério de Satanás, né? Que é a crítica, a fofoca. Agora vai considerar também, irmãos, que quando o irmão Alisson fala, o pastor Alisson, que agora é pastor Alisson, pastor Alisson fala que quem não prega não é cristão, não está falando do ministério da pregação do púlpito. Porque pregar não é só usar o púlpito, usar o microfone para fazer um sermão. Pregar é quando você testemunha, quando o seu comportamento é um comportamento decente, quando você tem interesse em orar por alguém, convidar aquele alguém, mesmo que você não saiba ler, não sabe dar um estudo, mas você está sempre interessado que outra pessoa, você passa um contato de alguém, você manda um vídeo, você direciona aquela pessoa para ela assistir uma mensagem de um pastor, quer dizer, você está divulgando a mensagem. Isso é o que o pastor Alisson está dizendo. Quem não faz nada disso é que não é cristão, mas eu acredito que aqui não tem ninguém que não faça alguma coisa em prol da salvação de alguém. Fazer um pedido de oração, orar por alguém, convidar, né? Isso é testemunhar, isso é ajudar. Porque eu estou aqui, vou pregar, né? Mas se alguém não trouxer uma pessoa para assistir, eu não posso arrumar a igreja, preparar o sermão, pregar e aí buscar a pessoa. Alguém tem que buscar a pessoa. É por isso que é um povo, por isso que é uma congregação que trabalha todos juntos, interagindo e trazendo gente. Por exemplo, eu não sei dar estudo, mas aí Davi sabe. Então, alguém consegue um estudo, uma pessoa para receber o estudo, e quem sabe dar o estudo vai dar o estudo. Aí, por que aquela pessoa foi dar o estudo? Porque o outro que não sabe dar o estudo conseguiu o estudo. Então, quando diz assim, quem não prega não é cristão, é pregar no sentido de juntar, de fazer a sua parte. Mandal, eu tenho um pensamento de que até o simples ato de, por exemplo, varrer a igreja, limpar a igreja, é
é uma atitude também missionária. Por quê? De repente chega uma visita e ela chega e se sente bem. Olha que lugar bom, agradável, limpinho, bonito e tal. E por se sentir bem, juntando com tudo mais que acontece, as mensagens e os ensinos bíblicos, aí atrai ainda mais a pessoa, né? Então tudo soma. A questão da recepção, quem ficar na recepção, né? Sempre sorrir, apertar a mão da pessoa, abraçar. Tudo soma, tudo é o juntar. Isso aí é muito importante a gente saber que isso depende do coração de cada um. A gente não tem como mensurar o melhor da pessoa para Deus. Então, o importante é a gente sempre procurar dar o nosso melhor, não importa qual seja esse melhor. Se é pouco para os olhos de alguns ou se é muito para os olhos de outros. O importante é a gente estar dando o melhor para Deus. Eu fiz um evangelismo em Sergipe e uma senhorinha que ela não sabia ler, não sabia escrever, não sabia dar estudo bíblico, não sabia abrir a Bíblia, porque não sabia ler, não sabia, então não tinha como, né? E ela perguntou como é que ela poderia ajudar no evangelismo. Se ela pode fazer parte da equipe de oração e tal, e ela fez parte da equipe de oração, juntava os irmãos para orar. Mas tem uma coisa que ela fez que se tornou muito relevante. No local onde nós estávamos não tinha água para beber, não tinha bebedouro. E era quente, estava quente, né? E aí o que foi que ela fez? Ela pegava uma garrafa, ela morava perto, pegava uma garrafa de água, garrafa térmica, enchia de água, levava. O pessoal com sede, ela dava água e tal. Quando secava, ela voltava em casa, enchia de novo e vinha novamente. E eu vi pessoas comentando que vinham todas as noites pelo cuidado que ela tinha em entregar um copo de água, em buscar água na sua casa, sempre geladinha. Então, até mesmo isso somou. E ela não precisou estar ali na frente pregando, não precisou dar um estudo bíblico. Foi um copo d'água. Exatamente. E olha aí, Jesus disse lá em Mateus 10 que até a pessoa que dá um copo de água fria para um desses meus pequeninos, essa pessoa não vai deixar de ter o seu galardão, sua recompensa no reino de Deus. Verdade, ele disse. Então você pode pregar para uma conferência de 30 mil pessoas e você pode simplesmente entregar um copo de água para alguém, você vai estar testemunhando. O importante é que com qualquer ação que você esteja testemunhando, você esteja ajuntando pessoas para Deus. Amém? Amém. Então, já tem um tempo. Aqui, olha, na lição da terça, diz que Jesus ama toda a humanidade. Jesus ama todos nós demais. Ele não exclui ninguém. Ele é imparcial. E ele dá chances e oportunidades para todos. E aí vem uma pergunta muito importante. Nós falamos muito sobre missão, sobre pregar. E com relação àquelas pessoas que nunca ouviram falar de Jesus. Agora eu vou trazer outro tema para discussão. Pessoas de lugares assim, lá do fim do mundo, que nunca ouviram falar de Deus. Como é que elas podem ser salvas? Como é que elas podem ser alcançadas? Tem um texto na Bíblia que explica exatamente como é que isso vai acontecer. Pessoas de outro lugar do mundo, que nunca tiveram acesso à Bíblia, que nunca conheceram Deus, que nunca ouviram falar sobre Jesus. Como é que elas podem ser alcançadas? Como é que Deus trabalha com essas pessoas? Vamos ver? Romanos 2, verso 11 a 16. Romanos é a primeira carta do Novo Testamento. Romanos 2, verso de 11 a 16. Antes da gente ler, eu quero ver o que vocês acham. Vamos supor, uma pessoa que mora lá no Timor-Leste, você não sabe nem onde é, mas é um lugar do mundo bem longe, bem inacessível. Suponhamos que nesse lugar ninguém tem ouvido falar de Jesus. Como é que Deus pode salvar as pessoas daquele lugar? Porque a Bíblia diz assim: crê no Senhor Jesus e serás salvo tu e a tua casa. Como é que Deus alcança essas pessoas? Como é que vocês acham? Hoje tem muitas maneiras, sabe? Em alguns casos, que tem internet, televisão, tem a comunicação em massa que pode se encarregar disso, mas em outros lugares que não tem, pode ser até um desastre sobrenatural que vai à assistência humanitária da Ásia, que chega em vários países. Pode ser um caminho, uma ponta, ou pode ser também um maluco que está morando num lugar bem distante. Ele vai morar lá no Poço do Frio, que tem bem pouquinha gente, mas ele vai lá e prega os que tem. Então, são pessoas que não têm acesso a igreja nenhuma. Fica bem distante lá de onde ele mora, mas
ele pega uma galinha, vai vender, aí passa lá 1 hora vendendo uma galinha, porque entra no assunto da igreja e vai pregando, e ali oferece estudo e está lá dando estudo no meio do mato. Vou perguntar, estudar quem? É distante, mas tem pessoal lá. Pois é. Então tem muitas maneiras assim, e às vezes maneiras que a gente não consegue pensar, e a gente só lembra, só vê, às vezes no qual vai ver, hoje o formato de Comunidade das Missões, uma mensagem que chegou de um livro que foi de um barco, né, na água que caiu. O livro chegou no Provérbio dele, o livro foi parar nas mãos de outro adventista, né? Mas pode acontecer que tenha parar nas mãos de outra pessoa, né? Que nem meu pai já achou um livro de Ellen White, Lá Sem Sombra. Assim que ele entrou na igreja, foi o primeiro livro de Ellen White que a gente teve acesso, foi o livro Lá Sem Sombra, que meu pai achou no lixo, lá em Pataxó. Ninguém sabe nem quem era o adventista em Pataxó que podia ter jogado o livro lá. Então existem muitos meios, um outro meio interessante, até naquela música de Fernando Iglesias, né? Obrigado. Ele fala que a pessoa jogou fora do livro, ele controle dele e tal. Então, muitas maneiras. Deus, ele. Pois é. Hoje Deus usa todo tipo de possibilidade, várias maneiras para alcançar pessoas nos lugares mais inacessíveis da terra. Mas aí surge uma outra dúvida. E no tempo da Bíblia, as pessoas que nunca tiveram contato com Israel, naquele tempo não tinha tecnologia, naquele tempo não tinha internet, não tinha como chegar um livro missionário. Como é que Deus alcançava as pessoas daquela época? Pessoas do outro lugar do mundo. Vamos ver, olha. Verso 11, Romanos 2:11. Porque Deus não trata as pessoas com parcialidade. Ou seja, Deus não trata uns melhor do que os outros. Deus trata todos iguais. Verso 12. Assim, todos os que pecaram sem lei, também sem lei perecerão. E todos os que pecaram sob a lei serão julgados pela lei. Ou seja, quando fala lei aqui, se refere na verdade, né, ao conhecimento. Então, todos os que pecaram sem saber da verdade, infelizmente também sem a verdade eles vão perecer. E todos os que pecaram conhecendo a verdade, eles vão ser julgados pela verdade. Aí olha, porque justo diante de Deus não são aqueles somente que ouvem a verdade, mas os que praticam a verdade é que serão justificados. Olha aí, não é o fato de você estar aqui ouvindo que você vai ser justificado, mas o fato de você praticar o que você ouve. Olha aí. Agora olha a pergunta que eu tinha feito. Quando, pois, os gentios que não têm a lei fazem por natureza o que a lei ordena, eles se tornam a lei para si mesmos, embora não tenham a lei. Vamos tentar entender esse verso? Quando os gentios, eles que não têm a lei de Deus, não conhecem a verdade, mas eles fazem por natureza o que a lei ordena, eles se tornam a lei para si mesmos, embora não tenham a lei. O que é que vocês acham que quer dizer aí? Entendeu não? Vamos ler o próximo verso agora para entender? Estes mostram a obra da lei gravada no seu coração, o que é confirmado pela consciência deles e pelos seus pensamentos conflitantes, que às vezes os acusam e às vezes os defendem. Clareou, mas foi pouco, não foi? O que é que vocês acham? Os gentios, ou seja, os estrangeiros que não tiveram contato com o povo de Israel, nunca ouviram falar em lei de Deus, nunca ouviram falar na verdade. Como é que eles podem ser salvos? Uma pessoa que nunca ouviu falar. É assim. Diga. Lembra aqui, você estrangeiro. Você viveu, morreu, nunca teve acesso à Bíblia. As poucas informações que essa pessoa teve de Deus foi porque ela ouviu e aprendeu com os antepassados que também já haviam desvirtuado da verdade, digamos assim. Só que o pouco que aquela criatura sabia sobre Deus, sobre a moral, sobre o temor a Deus, sobre o respeito das coisas de Deus, aquela pessoa seguia estritamente aquilo que ela sabia que era certo. Está aqui o resultado de uma velhinha que criou ele aqui, ó, no resto. Ela não era da igreja, mas fez dele um homem. Por quê? Porque essa velhinha que criou no resto, ela obedecia a lei sem conhecer. Ela fez dele um homem bem, porque ela, dentro do que ela tinha,
impedir de chegar, né? Chega a qualquer lugar. Então, mediante o conhecimento da pessoa, o Espírito Santo trabalha em relação à vida dele. Pois é. Ela gosta de dar tchau. É. A própria natureza prega. É. A própria natureza prega. Eu estava vendo até um vídeo um dia desses, acho que era um pessoal que era do islamismo, que começou a ter sonhos sobre a volta de Jesus e começou a se converter. Também li. Também li isso aí. Olha aí. Ele queria sair, mas minha amiga falou assim, você não vai. Ele foi gratuito, ele foi gratuito, o pai dele dizia, e quer que o bom não presta. O irmão dele não presta. Tem que criar com o outro, né? Pois é. Diga nada. Então, vou dizer nada. Vamos terminar a lição? É, tá vendo? Tá vendo? Ó? Olha aí. Caiu por terra, caiu por terra. Refutado essa obra. Gente, para terminar, tem uma outra pergunta aqui. O que é uma missão bem-sucedida? Nós falamos sobre missão, 3 meses falando sobre missão. O que é uma missão que dá certo? Uma missão bem-sucedida? Você está cumprindo a missão, fazendo o que Deus está mandando. Quando é que você acha que uma missão é bem-sucedida? Quando é que uma missão dá certo? Dá resultados? Olha, eu pode falar, fala. Você percebe que você deu um ensino para a pessoa, você ensinou, e agora quando você perceber, ela já sabe ensinar, já estuda de pegada, ela sabe tudo e anda com todas as pessoas. Aí, muito bem. Cadê a salva de... pode... deixa para pregação. Não... É exatamente, Pois é. eu ia dizer isso. Olha aí. Não é só quando você vê a pessoa entrar no tanque, é quando aquela pessoa já está fazendo outro discípulo. Aí você vê que você fez um discípulo, porque você ensinou, trouxe ao batismo. Muitas vezes foi na casa da pessoa, né? Saiu mais cedo para trazer aquela pessoa, pegou, orou por aquela pessoa, lutou, investiu naquela pessoa, a pessoa foi batizada e a pessoa continua firme, já está fazendo outro, já está dando estudo, já está fazendo a obra. Aí sim, valeu, Adson Davi. Dentro. Vai substituir você lá em Coité. Então, olha, quando é que tem êxito numa missão? Quando é que a missão dá certo? Quando você cria uma pessoa desse jeito, olha. O discípulo de Jesus, ele é puro. Ou seja, você vai ter que fazer um discípulo. E esse discípulo de Jesus vai ter que ser puro. E tem que permanecer leal a ele como a noiva pura ao seu noivo. Ou seja, se você conseguir fazer uma pessoa ser leal a Jesus, já é uma vitória. Outra coisa. Serei puro, bondoso, leal. Outra coisa. Ele tem que ser obediente ao Espírito Santo. Se você conseguir fazer uma pessoa ser obediente à voz do Espírito Santo, também é uma vitória. Outra coisa. Um discípulo, ele também se torna um missionário, como Davi disse. Quando você consegue transformar aquela pessoa num missionário, também é uma vitória. Outra coisa, o discípulo, ele não é desviado por dúvidas, falsos ensinamentos e nem por imoralidade. Ou seja, quando você está lá discipulando a pessoa, tirando as dúvidas dela e fazendo ela ficar segura da fé dela, também é uma vitória. Ou seja, o nosso trabalho não é só pregar, mas também tirar as dúvidas da pessoa, certo? Outra coisa, um discípulo, ele não se sente superior aos outros. Quando o novo converso, ele se torna um discípulo mesmo, ele não se sente superior aos outros, ele não se sente melhor do que ninguém. Ele sempre reconhece que ele é imperfeito e que necessita da graça de Deus. Quando você consegue transformar uma pessoa dessa maneira, ela se torna um discípulo. E outra coisa, quando ele entende isso, ele está aberto a receber correção e instrução de outras pessoas. Tem gente que diz assim, não, eu sou bom demais. Eu não preciso receber correção de ninguém. Eu não preciso receber
conselho de nenhuma outra pessoa. Essa pessoa é um verdadeiro discípulo de Jesus? Não. Não é. O verdadeiro discípulo de Jesus, ele é leal a Jesus, obediente ao Espírito Santo, e as dúvidas dele, ele já tirou na palavra de Deus, e ele também é humilde e sabe receber conselhos e críticas de outras pessoas. Então, o sucesso na missão está em fazer esse tipo de discípulo. Quando você evangeliza alguém, transforma ele num missionário e desse tipo de discípulo, isso é uma missão bem-sucedida. Amém. Então, nesse trimestre inteiro, nós falamos sobre missão, nós falamos sobre as nossas metas, para chegar nesse ponto. Quando nós trazemos uma pessoa para Deus, nós não devemos abandonar ela quando ela se batiza. Nosso trabalho continua, até transformar a pessoa, até levar a pessoa a ser isso aqui que nós lemos agora. Certo? Então, para a gente terminar, vamos para o desafio da semana. Diz o seguinte, olha. Você está apressando a volta de Jesus? No Maranata, quais são o significado dos 4 A's do Maranata? Vocês lembram? Amar, anunciar, apressar e aguardar. Você ama, todo mundo aqui ama falar sobre a volta de Jesus, certo? Vocês anunciam, vocês falam de Jesus para outras pessoas? Vocês falam. Então você está apressando a volta de Jesus? Isso é uma pergunta para a gente fazer. Aqui, ó. Você tem plantado semente de esperança em corações que precisam ouvir as boas novas? Você tem levado esperança às pessoas? Ore por oportunidades de comunicar a promessa da nova terra para as pessoas da sua lista de oração. Ou seja, peça a Deus oportunidades para falar sobre a nova terra, sobre esse mundo novo que Deus vai criar. Peça a Deus oportunidades para falar sobre isso para as pessoas da sua lista de oração. Você tem pessoas por quem você ora todos os dias, para que elas se convertam, para que elas venham para Jesus? Então peça a Deus uma chance para você falar de Deus, da volta de Jesus, da nova terra para essas pessoas. Amém. Então é assim que a missão de Deus vai ser concretizada. Através da nossa voz, através das nossas mãos, através da nossa vida. Amém? Amém. Vamos ficar de pé? E assim encerramos a lição desse trimestre. Uma lição maravilhosa que fala sobre missão. E a partir da próxima semana vai começar um novo trimestre e nós vamos estudar, a partir de hoje à tarde, começa já um novo trimestre da lição. E vamos estudar sobre... Mostra aí. Quem? O livro dos Salmos. Vai ser O bom livro que demais. todo mundo gosta, o livro que todo mundo ama. Todo mundo conhece o Salmo 23, o Salmo 91. Nós vamos estudar sobre esse livro maravilhoso, Salmo 46. que é o livro dos Salmos. O que a gente pode aprender desse livro? Certo? Então vamos orar para a gente encerrar? Senhor Deus, agora, Senhor, estamos encerrando essa lição maravilhosa que fala sobre missão. Verdade. Que essa lição possa ter feito a diferença na nossa vida. Amém. Que essas mensagens que nós ouvimos transformem a nossa maneira de pensar e nos levem a tomar uma decisão de espalhar o Teu Evangelho ainda mais. Sim, Deus. Seja falando, seja levando um copo d'água, seja abraçando uma pessoa, seja visitando e sabendo os problemas dela. Nos ajuda, Senhor, a estar contigo para ajudar e não para espalhar. Sim, Deus. Fica com essa igreja, com cada um de nós, em nome de Jesus. Amém. Amém.